Bom dia mais uma vez aos irmãos. Um grande privilégio sempre para mim poder trazer a mensagem do Senhor, com base na sua palavra. E antes de começar, gostaria de começar a ler nossa passagem, gostaria de contar-vos algo que aconteceu no mundo cristão, principalmente aqui no Ocidente. Resulta que no século XVIII e XIX começou-se a criar, a crer, a ensinar uma nova doutrina cristã, no meio de muitos círculos teológicos, muitas igrejas, principalmente também aqui na Europa, começaram a ensinar uma linha de ensino que tecnicamente se conhece como a paternidade universal. O que significa isto? Que no final do dia, Deus é Senhor e Pai de todas as pessoas do mundo. Isto surgiu por muitos motivos, realmente foram 2 séculos quase de produção de literatura, mas uma das questões que levou a isto foi a interação entre o Oriente e o Ocidente. E começou-se a haver outras religiões, outras manifestações espirituais, e então as pessoas, pastores ou teólogos, começaram a dizer, então, ao final, estas pessoas também têm uma manifestação religiosa legítima. São filhos de Deus, expressam de maneira diferente. Deus, com certeza, vai aceitar o que eles fazem, independentemente acreditem em Cristo ou não acreditem em Cristo, independentemente se a Bíblia é importante para eles ou não, independentemente se o Deus deles são vários deuses, e por aí fora. Esta paternidade universal, pois, acabou, vamos dizer assim, na Primeira Guerra Mundial, porque estas pessoas achavam que o mundo estava a evoluir. Então, em lugar de evangelizar, eles ensinavam a educação, educar as pessoas. Em lugar de evangelizar, somente se fazia obra social. E a mensagem de Cristo, ela ficou guardada. Eles não ensinam até hoje, que ainda há muitos assim. Apesar de na Primeira Guerra Mundial trazer assim a realidade para estas pessoas, e muitos teólogos, inclusive ali, se convertem a Cristo, porque entendem que a sua maneira de ver a Deus não estava certa, que o mundo não estava a melhorar e por aí fora. Esta maneira de pensar tem chegado a muitas igrejas hoje, a muitos cristãos hoje. Ao final, Deus é tão bom que Ele vai aceitar qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer pessoa, e independentemente com Cristo ou sem Cristo. E a mensagem que vamos ler aqui, esta passagem, peço desculpa, a passagem que vamos ler aqui hoje, vai responder a esta pergunta, vai nos trazer a realidade sobre este assunto. Então eu convido aos irmãos para irmos juntos ao livro de Números, um livro que temos estado a meditar já há várias semanas. Se ainda nunca leu Números, eu convido a que o faça um dia. Números, capítulo 3, e vamos ler versículos 1 ao versículo 4. Números é o 4º livro da Bíblia. Quem não conhece a ordem, não faz mal. Abra no início em Gênesis, vai avançando, vai passar por Êxodo, Levítico e vai chegar a Números. Capítulo 3, e vamos ler versículos 1 ao 4. E estas são as gerações de Arão e de Moisés. No dia em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar.
Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Temos vindo aqui a meditar neste livro, nesta obra tão linda, na qual nós procuramos conhecer ao Senhor. E temos meditado como é um livro no qual nós vamos acompanhar a jornada da nação de Israel, desde que saem do Sinai até que chegam lá perto da Terra Prometida. É um livro que nos vai mostrar várias lições sobre a liderança, sobre a companhia de Deus, sobre o tabernáculo, sobre a liderança, sobre a organização, sobre a importância da personagem de Moisés e mais outros temas. Quando nós entramos ao capítulo 3, nós entramos numa pequena secção que compreende o capítulo 3 e o capítulo 4. É uma secção onde nós vamos a conhecer um pouco mais das funções da tribo de Levi, aquela tribo que nós já falamos, que era uma tribo separada para o serviço do tabernáculo. Vamos conhecer um pouco mais desta tribo e como Deus também divide a própria tribo em famílias, e cada família tinha responsabilidades em relação ao tabernáculo. Uns desmontavam a tenda, outros a carregavam e por aí. Então era uma organização muito linda que você vai ver ali como eles faziam com muito cuidado. Agora, dentro da tribo de Levi, havia uma outra família que foi separada para uma tarefa ainda mais exclusiva, que era a família dos sacerdotes, e era a família de Arão, irmão de Moisés. Era Arão quem foi destinado por parte de Deus para levar o sacerdócio, aquela função na qual se estabeleciam sacrifícios contínuos, sacrifícios pontuais, sacrifícios de agradecimento, de paga pelos pecados, havia queima do incenso. Eles também tinham uma roupa bem detalhada, podem ver isso lá no livro de Êxodo e também no livro de Levítico poderão ver os vários sacrifícios. E era a família de Arão que Deus colocou como a única que podia realizar tarefas de sacerdote. Quando eles eram vistos por uma pessoa, a sua roupa já transmitia uma mensagem. Às vezes nós temos dificuldade em entender todas aquelas roupas, fios, eles têm um significado, né? Era uma pedagogia visual da parte de Deus para o povo. Por exemplo, eles tinham uma mitra que estava escrito assim em uma placa de ouro aqui, dizia santidade ao Senhor. Só que lia o que via um sacerdote, imediatamente lia aquela frase. Traz um ensino para a pessoa. Da mesma maneira, eles tinham um efod, por exemplo, e tinham várias pedras, 12 pedras, que cada uma representava uma das tribos de Israel. E também tinha os nomes escritos nesta parte. Era uma mensagem que significava que o sacerdote, quando entrava no tabernáculo, ele estava a representar a toda a nação de Israel. Nenhuma tribo ficava de fora. Então, a pessoa entendia que quando o sacerdote entrava, ela estava a ser representada por aquele sacerdote perante Deus. Era uma função que alguns dizem que a função de sacerdote que incluía realmente o divino e o comum, né? Uma frase de um dicionário dizia: o conceito central do sacerdócio era a mediação entre a esfera humana, a esfera do mundo divino e do mundo comum. Então, realmente era ali que a pessoa entendia um pouco mais que era a santidade de Deus. Era uma pessoa, é verdade, mas com uma função
divina. E neste versículo nós já vemos que a linha que é de sacerdotes é a de Arão. E no versículo 2 nos são dados os nomes dos filhos de Arão. Temos Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, pois é claro o sacerdote que ainda estava vivo, e o primeiro, Arão. Então, quando começa o sacerdócio, eram 5 sacerdotes que Deus tinha determinado. Agora, no versículo, vamos encontrar que eles também foram ungidos, ou seja, eles também foram de maneira pública consagrados ao ministério, receberam aquelas roupas que eu falei e também ou com muitas outras partes da roupa, foram ungidos com azeite, com sangue, foram consagrados ao ministério de maneira pública através de sacrifícios, da bênção através de Moisés. Eles teriam esta responsabilidade de manter aquela pureza, não só ética, mas também visual. E quando eles vão a fazer fazem esta consagração, pouco tempo depois, isto não está narrado neste livro, só nos é lembrado, em Levítico capítulo 10, vamos ver essa história tão triste de como 2 deles, pouco tempo depois de serem consagrados ao ministério, vão se desviar. Por isso, o versículo 4 é dito: mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Ou seja, quando começa, mas Nadab, né? O porém, contudo, se apesar do sacerdócio ter sido realizado por pessoas consagradas ao Senhor, contudo, 2 deles morreram no deserto. Em Levítico 10, um dia poderão ler em casa, nós vemos como Nadab e Abiú, eles tinham um incensário, onde era colocado um incenso especial, que também tinha sido decretado por Deus qual era a receita. Eles deviam colocar ali e queimar incenso, como uma maneira de adorar a Deus. Mas um dia, Nadab e Abiú acharam bem fazer uma mudança no que Deus tinha determinado. É só uma queima do incenso, se calhar pensaram eles. Vamos atualizar aqui um pouco as coisas. Vamos melhorar a queima do incenso. Vamos fazer aqui uma inovação e vamos então fazer algo diferente. E eles queimaram o que é chamado aqui de fogo estranho. Nós não sabemos bem qual foi a diferença que eles subtraíram, né, ou acrescentaram do que já estava determinado. E em Levíticos 10, mas nos é dito que fizeram uma coisa que Deus não lhes ordenara. Independentemente se aquilo não era uma coisa visualmente muito estranha, mas o problema era que não tinha sido ordenado. Então, por isso é considerado um fogo estranho. Porque Deus, em Êxodo e Levítico, vai ser muito claro em como deviam ser feitas cada uma das coisas. Quando nós vemos esta história, nós não devemos esquecer que o povo de Israel não vivia sozinho no mundo. Haviam povos já com certa força, com sistemas religiosos próprios, como os egípcios e os cananeus, com seus próprios sacerdotes, as suas práticas religiosas, com o seu comportamento moral e imoral, com os seus reis, estátuas, templos, com sacrifícios muitas vezes apontados da parte de Deus como proibidos para serem feitos por a nação de Israel. Alguns realmente muito escandalosos, como o sacrifício de crianças, outros como a laceração do corpo para adorar. Outros com pequenos detalhes que às vezes achamos um pouco estranho. Deus proíbe isto, mas isso às vezes era feito por um povo pagão.
A prática em si não tinha nada de estranho, mas era feito por outro povo pagão. Então, Deus sempre evita a imitação de práticas religiosas dos outros povos. E por isso Ele vai determinar as regras para os sacerdotes, para os levitas, para o povo de Israel e para tudo o que eles precisavam de saber. Não precisavam de nada mais do que da palavra. Uma expressão imediata depois da saída do Egito, na qual nós podemos ver como o povo ainda tinha dificuldade em desprender-se dessa religião no Egito, foi a construção de um bezerro de ouro. Sempre o mundo teve dificuldade em adorar a um Deus invisível. Então, criaram imagens com base na criação, seja homens, ou animais, e construíam estátuas. Sempre tiveram essa dificuldade, como assim adorar um Deus que não tem corpo? E o povo não conseguia adorar a Deus, então Arão e com o povo construíram aquele bezerro de ouro, que como os irmãos poderão lembrar ou ter visto num filme, Moisés, quando chega lá, destrui aquilo tudo. Então, é assim que Deus determina as coisas, irmãos. Nós entendemos que Deus determinou para a nação de Israel como devia serem feitos sacrifícios, como devia ser queimado o incenso e qualquer coisa que saísse desse padrão, Deus tinha total autoridade, como fez neste caso, de punir imediatamente aos 2 filhos de Arão. O povo, antes de começar a jornada no deserto, devia lembrar-se dessa história, que já tinha passado algum tempo. Então Moisés, quando escreve Números, ele vai lembrar ao povo. Olha, não se esqueçam a história de Nadab e Abiú. Deus mandou fogo e os queimou. Em Levítico é dito isso. Um fogo estranho. Então, nesta caminhada, não se deve desviar a espiritualidade, a expressão religiosa da nação de Israel. E isto para nós nos dá um princípio muito importante hoje em dia, que é não só importa adorar a Deus, é necessário fazê-lo como Ele determina. Não só importa adorar a Deus, é necessário fazê-lo como Ele determina. Porque é isso que pensaram os do Paternidade Universal e muitos cristãos hoje. Com que uma coisa seja feita a Deus, ela é legítima. Não importa como ela é feita, de que maneira. Se é para Deus, Deus aceita. E este versículo ensina o contrário. Pode ser feito para Deus, mas se tem uma prática estranha, Deus não aceita. E foi o que ensinou Deus com a experiência de ver aquilo e que Moisés vai lembrar novamente. Então, Nadab e Abiú, da mesma maneira, a sua morte, o castigo que Deus lhes deu, nos ensina para nós, igreja cristã hoje, para termos cuidado com o nosso entendimento de adoração a Deus. Como igreja aqui em Portugal ou lá fora, estão a adaptar-se muitas práticas novas sobre a adoração. Há lugares onde se fazem coisas estranhas, há igrejas que têm aberto mão da simplicidade da adoração cristã e têm adotado práticas novas. Eu não pretendo ser exaustivo em falar da adoração, porque realmente é um tema muito amplo, mas gostaria somente de dar alguns princípios que a palavra nos ensina sobre a adoração, essa expressão espiritual. Um deles, que é muito importante, que é a adoração é essencialmente uma atitude do coração. A palavra do Senhor diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Mateus 15, 8. Às vezes podemos achar que o canto é adoração. É uma maneira na qual nós adoramos, mas se o nosso coração não está naquilo que nós estamos dizendo, se nós não cremos naquilo que nós estamos lendo na letra, a gente não está a adorar. Está a repetir uma letra, está a ser levado pelo ambiente, mas não estamos a adorar. A palavra do Senhor é muito clara, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em Samuel é dito, Deus prefere obediência, também fala, do que sacrifícios. Né? No coração, é uma atitude do coração. Um segundo aspecto, que é que a adoração, ela deve ser regulada pela palavra. Nadab e Abiú fecharam o livro de Levítico, Êxodo, e inventaram uma coisa nova. Esqueceram de que a palavra guiava a sua adoração. Irmãos, hoje as coisas não mudaram. Nós devemos abrir a palavra para adorar a Deus. Quando Cristo diz que o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? João 4, 23. Verdade não pode ser intuição, não pode ser uma coisa da imaginação. Deve haver algo sólido para canalizar essa adoração a Deus. Então a palavra, ela é muito clara também em relação à adoração. A espiritualidade cristã não é tão complexa, não precisa de muitas coisas. Oração, pregação da palavra, expressamos com cânticos e salmos, como dito na palavra, com a comunhão, com o partimento do pão e com a partilha do vinho, quando temos a ceia, quando alguém se converte, pois a pessoa é batizada. Tudo que é acrescentado, devemos sempre pensar muito bem se a palavra nos guia a fazer isso. Porque pode ser feito em nome de Cristo, pode ser feito supostamente com o Espírito Santo e a Deus, mas se a palavra não sustenta isso, é para termos cuidado. Também um outro princípio que nós vemos na palavra é que a adoração é também receber de Deus. A adoração muitas vezes é entendida só como dar. Eu dou a Deus, sacrifico, eu dou. Mas nós podemos encontrar no livro de Eclesiastes, capítulo 5, o mandamento que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Uma adoração também é caracterizada, ou um adorador, por essa vontade de aprender de Deus. Não é somente dar, é receber. Deus não precisa, irmãos, de nós, de nossos cânticos, de qualquer coisa que nos demos para Ele. Nós fazemos como uma expressão, mas também devemos aprender a receber. Eu acho que é só ali que não se aplica aquilo que é melhor é dar do que receber. Com Deus é melhor receber. Ele tem muito mais a nos dar do que nós a Ele. Não estou a falar em questões materiais. Tantos frutos, tanta coisa de moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Amor, paciência, santidade, amor pela sua obra e pelo seu povo. Tanta coisa que Deus nos tem a dar. Quando nós vamos também a ver aqui a continuação e o final da passagem, vamos ver um comentário muito importante que Moisés deixa, quando é dito a partir da metade do versículo 4, e não tiveram filhos, né? Falando de Nadab e Abiú. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Quando vemos esta história, entendemos que Deus não ia permitir que o povo ficasse sem sacerdote. Apesar de dois deles terem fugido da traição que lhes foi entregue, era necessário a presença de um sacerdote. Neste caso, obviamente, temos Arão como pai que se mantém, mas os seus filhos, Eleazar e Itamar, continuaram esse ministério.
Para andarem no deserto era necessário ter um sacerdote. Não podiam andar à deriva. Era necessário uma pessoa que estivesse no meio perante um Deus santo, amoroso, justo, eterno, todo-poderoso e sublime, no meio da caminhada no deserto. E Deus determinou então que Eleazar e Itamar continuariam aquela obra que seus irmãos, como primogênitos, os mais velhos, tinham desonrado. Quando nós pensamos na igreja hoje, as coisas têm mudado de certa maneira, porque nós já não precisamos mais destes sacerdotes da linha de Arão para nos aproximarmos a Deus. Há uma passagem que resume muito bem este princípio, porque quando entramos ao Novo Testamento, um dos ofícios de Jesus é exatamente esse, sacerdote. O que está ali no meio, que faz tudo certo, não como os filhos mais velhos de Arão. E vamos ler então esta passagem que nos ensina de maneira muito clara este princípio. Convido os irmãos para irem a Hebreus capítulo 7, versículo 23 ao versículo 28. Quem não está acostumado pode ir a Apocalipse e comece a ir para trás. Acho que vai encontrar mais rápido. Vai passar aí por Judas, Pedro, cartas de João e vai chegar a Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7, e vamos ler dos versículos 23. Desculpem, obrigado. Estava a ouvir e eu não estava a entender. Obrigado, irmãos. Hebreus, capítulo 7, versículos 23 ao 28. Hebreus, capítulo 7, do 23 ao 28. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Agora o autor começa a falar de Jesus. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os seus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Irmãos, Deus não muda. Ele precisa um sacerdote para que as pessoas se aproximem a Ele. Mas por causa da morte dos vários, decidiu estabelecer um para sempre, que é Cristo Jesus. Nesse sentido, entendemos que Deus não é Pai de todas as pessoas, é unicamente Pai daqueles que se aproximam a Ele através de Cristo Jesus. Nesse sentido, qualquer outro ensinamento pode ser considerado como uma linha de Nadab e Abiú. Paganismo. O ser humano vai sempre se desviar. Nesse sentido, qualquer pessoa estava na linha de Nadab e Abiú, fazendo o que queria, expressando a religião como queria, mas somente em Cristo é possível essa aproximação.
Se alguma pessoa que é católica está a visitar a nossa igreja ou a ver este vídeo nas redes sociais, eu lhe convido a que se pergunte: será que a Bíblia ensina que Maria ou os santos podem estar no meio também desse sacerdócio, ou o Papa Francisco neste caso? Onde está esse ensinamento na palavra? Como é possível que cristãos viveram sem saber isso durante séculos? Só depois foi ensinado. Muitos cristãos, também evangélicos hoje, fazem de homens novos sacerdotes. É aquele homem que é o abençoado. É a oração dele que eu preciso. É a igreja dele que eu preciso estar. É a palavra dele que é a palavra de Deus. E por aí fora. Onde está isso na Bíblia? Há um só sacerdote, Cristo Jesus. Muitos também querem se aproximar a Deus à sua própria maneira. Dizem: eu me aproximo a Deus da minha forma, da minha maneira, como eu gosto, como eu me sinto bem. A palavra do Senhor não permite. Essa é uma linha de Nadab e Abiú. Mais cedo ou mais tarde, poderá se arrepender disso. Então nós, como igreja, o convidamos que se aproxime a Deus. Não através da nossa igreja, não através da nossa denominação, mas somente através de Cristo Jesus. É Ele e ninguém mais que pode interceder por uma pessoa. O convidamos que hoje reconheça isso. Não é Maria, não é o Papa, não são outros profetas como Maomé, não é ninguém deles. Não é pastores evangélicos famosos que ensinam isso. É Cristo Jesus só.